Olá, pessoas, tudo bem? Então, eu sou a professora Stephanie. Estou fazendo esse videozinho para vocês, para fazer uma apresentação minha, uma apresentação da disciplina que nós teríamos em conjunto. Geralmente eu organizo os meus vídeos de outra forma, mas como este é um vídeo introdutório, eu vou fazer a minha apresentação para vocês. Eu acho que vocês ainda não me conhecem, ou alguns já me conhecem. Vou falar um pouco sobre o nosso plano de ensino, as ferramentas de ensino da disciplina e entre outras questões. Então, em função disso, esse vídeo é essa gravação no Meet, né? Então, assim, eu sou a professora Stephanie, eu sou formada em administração aqui pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui hoje gravando, inclusive, numa das salinhas. Eu sou também formada em ciências contábeis. Eu tenho mestrado na área de sociologia política. Eu estudei democracia, participação e controle social em saúde. E eu tenho doutorado na área de administração de novo, que é gestão de pessoas, né? Então eu tenho um currículo assim bem variado. O que eu vou passar para vocês aqui nessa introdução é o seguinte: é como é que a nossa disciplina vai acontecer, de que forma ela vai acontecer, como é que a gente vai conversar, né? E como é que vai ser o decorrer do semestre. Bem, essa disciplina ela está agendada para ocorrer aos sábados pela manhã, né? Aos sábados pela manhã para vocês. Em função disso, né? E eu sei que muitos de vocês trabalham, inclusive aos sábados. Eu optei pelo formato EAD, né? E no formato EAD, eu optei também pelo formato assíncrono, que é todas as aulas, ou a maior parte dessas aulas, serão através de vídeos. É claro que isso não me impede de abrir algumas vezes o Meet para conversar com vocês, para tirar dúvidas, né? Enfim, e estar disponível. Função disso, sempre que vocês quiserem fazer uma agenda comigo, vocês terão essa disponibilidade. É só vocês acessarem ali o nosso grupo de WhatsApp. E aí já começa pelo primeiro aviso. Essa turma tem um grupo de WhatsApp específico, eu estou nele. Então, vocês acessem o grupo e qualquer coisa vocês me chamem. Pode chamar no grupo ou no privado também, se vocês, né, têm algum receio de chamar em grupo. E aí a gente conversa e faz um agendamento. Eu sou sempre disponível e a gente pode agendar a qualquer momento. Pode falar da disciplina? Pode falar de algum outro assunto? Pode também, né? Do que vocês quiserem. Inclusive, se vocês têm demandas aí de TCCs, estágios, e vocês querem conversar, também podem me procurar. Então, por favor, fiquem, né, bem à vontade. Bom, eu sou professora dos cursos de administração da UERGS, então eu dou aula para quase todas as unidades, Erechim, Sananduva, TAPS, Encantado, todas as unidades da universidade eu já dei alguma disciplina. Então, eu tenho um contato com todos os cursos, administração em saúde, administração pública e os dois currículos de administração. Bem, eu tenho um grupo de pesquisa sobre organizações brasileiras, o GOB. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisas que estão em andamento nesse grupo, em projetos de extensão que estão em andamento nesse grupo, eu vou passar para vocês os links para vocês seguirem as nossas páginas do Instagram e vocês podem dar uma olhada nos projetos e nas pesquisas que eu faço e entrar em contato e falar: gostei desse projeto, queria participar, queria saber como é que faz, enfim. Tenho uma ideia de um projeto de extensão para o próximo semestre e tal, quero participar também. Fiquem super à vontade também. Então, fiquem sempre em contato para perceber assim o que eu estou fazendo, né? Enfim, então entrem em contato, é bem tranquilo, tá bem? Então tá. Dito isso, assim, que é mais uma apresentação minha, apresentação dos projetos, apresentação do que tem em andamento, do que eu faço, enfim. Dizer assim também, eu estou buscando orientações, ou quero fazer estágio, quero fazer TCC e tal, que áreas tu orienta? Bom, dentro da área de administração, gestão de pessoas, óbvio, né? Então, muitas coisas da área de administração pública, né? Área de estratégia, então tem várias áreas, assim. Se vocês acham, né, que a gente pode conversar, enfim, e definir em conjunto algum tema, é só me procurar. Também sou muito acessível e é bem tranquilo para mim, tá bem? Então, fica aí para vocês também enfim, né, para a gente conversar um pouco e falar sobre essa questão.
Sobre a disciplina em si, eu vou passar para vocês, vou compartilhar aqui a tela, para mostrar para vocês a disciplina no Moodle, vocês já têm acesso. Então, como é que vocês vão acompanhar essa disciplina que é 100% EAD assíncrona, né? Essa disciplina está no Moodle, ela está aqui, ela vai estar inteirinha aqui para vocês, ela vai aparecer mais ou menos dessa forma. Então, a aula 1, ela já está ali de certa forma. A aula 1 tem o quê? Ela vai ter uma introduçãozinha, que é este vídeo explicando do que fala a disciplina. Ela tem aqui o plano de curso, ainda não tem o plano de ensino, porque a gente está com um probleminha ali no Solis, que está aparecendo só 2 aulas, né? E eles têm que arrumar para que eu insira todas as aulas para vocês e eu baixo o plano de ensino de lá e consiga devolver para vocês. Embora apareça só 2 aulas ali, a nossa disciplina começa agora, dia 16 de agosto. Então, por favor, observem isso e já fiquem atentos para ir participando das aulas todas as semanas, ok? Então, beleza. Aqui neste plano de curso, tem um pouco de tudo aquilo que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Todas as aulas, né? As formas que essas aulas vão acontecer. Bom, aqui não tem nada ainda, porque semana a semana eu vou inserindo, né, os materiais. Mas aqui tem 2 questões. Tem o link para o chat, para vocês irem direto para o WhatsApp, que é onde a gente pode conversar de uma forma mais próxima. E tem um Padlet de apresentação também, né, onde vocês vão colocar, e aí abre aqui, não sei se alguém já se apresentou, a Gabriele já se apresentou, tá aqui, tá? Então, a Gabriele tá aqui, que tá fazendo, inclusive, TCC comigo neste semestre, TCC 2, ela já vai finalizar, mas ela já tá aqui. Então, vocês vão fazer a apresentação de vocês com relação à disciplina e vai aparecer aqui para os colegas, tá bem? Aí a gente se conhece, sabe quem vocês são, o que é que vocês estão fazendo, beleza? Então, aqui, no plano de curso que tem aqui, eu não sei se ele vai abrir para vocês ou se eu vou ter que compartilhar de uma forma diferente, mas senão eu vou conversar um pouco para vocês. Se vocês abrirem o curso, abrirem o plano de curso, vocês vão ter ali, cada uma das nossas aulas, são 18 aulas, tá? Cada uma dessas aulas, elas vão ter ali de forma específica qual é a aula, né? Qual é o título da aula que vocês terão, os tópicos abordados e os recursos ou atividades dessa aula. Então, nós temos ali, no primeiro módulo, a apresentação, fundamentos e também preparação do podcast, né? Que é quando a gente vai falar um pouco do trabalho final. Então, a gente tem 5 aulas introdutórias que vão passar pelo tema de apresentação da disciplina, de fundamentos de políticas públicas, os ciclos, atores, instituições, análise das políticas públicas e os modelos. Então, a primeira parte da disciplina vai dizer respeito disso. Então, a gente vai ter sempre um vídeo que vai falar sobre essa aula e a gente vai ter também ou um fórum de discussão, ou um Padlet, ou algum tipo de atividade nesse módulo 1. No módulo 2, a gente vai falar um pouco sobre os processos de elaboração e implementação de políticas públicas. A gente tem também, então a gente vai ter um conjunto de aulas, que é 6, 7, 8, 9, 10 e 11, todas elas terão vídeos e elas terão também capítulos para vocês lerem e fundamentarem um pouco os saberes de vocês com relação a este assunto. Lá na aula, e aí é importante colocar que lá na aula 7 a gente tem a primeira avaliação. Essa primeira avaliação é uma avaliação online e a gente vai ter questões discursivas sempre. Então, a avaliação é online e a gente tem questões discursivas, tá? Aí depois vocês têm lá a aula 12, 13, 14, 15 e 16. Também, cada uma vocês vão ver que tem o título da aula, né, que é o tema, os tópicos que vão ser abordados e os recursos ou atividades que vocês farão. Tá? A gente tem uma aula que é a aula 13, que ela não é uma aula de fato. Eu vou fazer um videozinho guiando vocês ou preparando para o trabalho final. E lá na aula 14, vocês vão ter entrega dos vídeos, né? Qual é o trabalho final? Vocês vão preparar um podcast, um vídeo em formato de podcast, onde vocês vão fazer o quê? Vão escolher um dos temas da aula e vão fazer uma conversa entre os alunos. Esse vídeo, né, esse podcast, ele pode ser feito em grupos de até 4 pessoas, tá? O prazo para entrega é até a aula do dia 14 e vocês vão entregar ali em formato de link, né, para eu baixar e eu poder assistir. Então, eu vou assistir vocês falando, discutindo um tema da aula que vocês acharam interessante. Então, assim, a aula tem 3 avaliações, as 2 provas e o podcast. Ah, mas vão ter trabalhos, enfim, sim, eles vão ter por 2 motivos. Um, para fazer o acompanhamento da disciplina no sentido de verificação das
frequências de vocês, e o outro também para pontuar extra, para vocês terem mais pontos dentro da disciplina. Então, lá na aula 15, vocês vão ter uma segunda avaliação, que é a prova 2, né, que terão questões objetivas e discursivas, e eu ainda não decidi quais. A gente vai ter na aula 16 a recuperação, depois as notas finais e o fechamento das notas no sistema. Então, assim, a gente vai ter como materiais complementares artigos, trechos de livros, notícias, documentos oficiais, atividades práticas como fóruns, pequenos casos de estudo, questionários para fixação. Então, tudo isso vai ter dentro da nossa disciplina, tá bem? É uma disciplina que vai falar sobre políticas, então ela vai tratar sobre políticas públicas. Ela vai passar pelo processo de construção de políticas públicas, né? É interessante para quem já fez duas disciplinas, para quem já fez a disciplina de administração pública e para quem já fez a disciplina de Estado, o Estado e políticas, agora não lembro o nome da disciplina, mas o Estado e políticas, Estado e administração pública, alguma coisa assim, mas é uma disciplina que eu dei semestre passado, não lembro o nome dela. Mas, para quem fez essas duas disciplinas, essa é uma disciplina que segue a lógica ali, né, do mesmo eixo de disciplinas. Ou seja, a gente está falando de uma disciplina que versa sobre o Estado, mas sobre o que é que o Estado tem que fazer, ele tem que construir políticas públicas. E aí a gente vai falar sobre como é que é este processo de construção de políticas públicas no Estado democrático de direito. Então, é basicamente essa a ideia da disciplina. Em função disso, a gente vai falar sobre o ciclo de políticas públicas, a gente vai falar sobre modelos de políticas públicas, a gente vai falar de que forma o Estado consegue operar, né, organizar políticas públicas. A gente vai trazer também estudos de caso relacionados a isso, para entender um pouco, né, como é que o Estado, né, o Estado com E maiúsculo, ele organiza políticas públicas, como é que ele cria essas políticas públicas. Então, basicamente é isso. A gente vai ter bastante conteúdo, né, várias aulas. Eu vou procurar fazer as aulas, assim, mais curtas, vou tentar não fazer aulas tão longas, então, assim, elas vão ser mais objetivas, elas vão falar mais sobre o assunto, e aí elas vão ter textos complementares para que vocês leiam e entendam do que está se falando na disciplina. Sempre vai ter também slides para acompanhar, sempre vai ter um resumo, sempre vai ter, assim, uma outra atividade. Acho que isso também é muito importante. Eu vou me lembrar de enviar para vocês, ali eu já enviei o link do Padlet, mas eu vou lembrar de enviar para vocês ali no nosso grupo os links dos meus projetos e do grupo de pesquisa, para que vocês fiquem atentos, tá bem? Eu acho que para introdução é basicamente isso, tá? Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem tirar dúvidas, enfim. Eu vou dar um prazo para vocês se organizarem para o podcast, mas não precisa ser agora, porque agora é uma introdução, vocês, né, estão ainda entrando dentro do tema, vão falar um pouco sobre a disciplina, então, assim, não é agora. Mas em seguida a gente vai ter um prazo, eu dou um prazo para vocês se organizarem para conseguir fazer a disciplina, tá bem? Para conseguir fazer o trabalho em grupos. E aí eu vou abrir ali um espaço para vocês colocarem no grupo de vocês, do podcast, o tema que vocês escolheram, tá bem? Eu vou também adicionar aqui, junto com o plano de curso, alguns livros que eu acho que são interessantes para essa disciplina que vocês, essa disciplina que vocês terão, tá? Eu vou adicionar eles, vou baixar e vou adicionar aqui para vocês. Eles vão aparecer até o sábado, tá bem? Eu acho que para essa abertura, né, para essa apresentação é suficiente. Depois, de repente, eu vou fazer um videozinho sobre os livros que eu vou colocar ali e sobre outras questões, tá bem? Então tá, sejam bem-vindos a essa disciplina, né, interajam comigo, podem me chamar no WhatsApp, podem interagir por aqui, fiquem bem à vontade e façam a apresentação de vocês lá no Padlet, tá bom? Beijos, bons estudos e um bom semestre pra gente.